Olá a todos e todas, eu sou Helder Raimundo, historiador, pedagogo e escritor, mas, parafraseando Jorge Luiz Borges, sou sobretudo um leitor. Estou na playlist sobre Maquiavel, já falei com vocês nos vídeos anteriores sobre a Mandrágora e o Príncipe, e farei mais um vídeo curto tratando de A Arte da Guerra, livro de 1521. É um livro que eu não vou gastar muito tempo comentando, porque, como eu avisei para vocês, o que o Maquiavel coloca sobre a arte da guerra está circunscrito ao tipo de guerra praticada no século XVI. Então, muitos dos seus ensinamentos servem ao pesquisador, ao historiador que quer conhecer a guerra na época, mas não tem aplicação prática para os dias atuais. Então, se você é um historiador e pretende lembrar como que os romanos combatiam, como que os italianos, como que os espanhóis, os franceses combatiam, você vai ter um livro realmente intrigante. Agora, se você busca soluções práticas para a arte da guerra em si, talvez irá se decepcionar um pouco, embora alguns conselhos sobre como proceder sobre o aspecto humano, eu acredito que sejam bastante relevantes e eu pretendo compartilhar com vocês nesses poucos minutos aqui. Bom, a Arte da Guerra é de 1521. Em 29 de agosto de 1512, Maquiavel, secretário da chancelaria da República de Florença, um dos grandes notáveis da cidade, foi preso, torturado e, finalmente, em 4 de abril de 1513, liberado, e ali no retiro de 1513 e 1520 ele escreve as suas principais obras, nos quais eu lerei trechos e comentarei com vocês. Todas as artes que se ordenam em uma cidade, tendo em vista o bem comum, todas as ordenações criadas para que se viva com temor às leis e a Deus, isso tudo seria vão se as suas defesas não fossem preparadas. Por quê? Porque nós pensamos com a nossa mente de hoje, né? Questionamos o porquê do exército existir, o porquê das defesas, fazemos piadas de soldados pintando meio fio e coisas do tipo. É que nós vivemos em um período de relativa estabilidade. O século XVI não era estável. Vocês que estudam a história como eu, devem lembrar que as fronteiras eram invadidas diariamente. Então não adianta nada você trabalhar valores, educação da cidade, se você não tem a capacidade de defender seu exército. Você vai formar lá uma cidade educada que respeite os cidadãos, que tenham respeito entre si, que não sejam corruptos, mas no fim de tudo, no primeiro assalto de um povo estrangeiro será dominar e a educação não servirá para nada. O que o Maquiavel está dizendo é isso. Se eu quero realmente preservar os meus costumes e os meus direitos, necessariamente eu terei de pensar na arte da guerra, em como defender e manter meus territórios, ou, se eu for um tanto quanto mais imperialista, como avançar sobre o território dos meus vizinhos de modo a conquistá-los. O livro 1 ali, o Fabrício Colonna, né, A Arte da Guerra, trata-se de uma discussão entre jovens sobre o que seria mais proveitoso para essa guerra. Fabrício Colonna, astuto na arte da guerra, é convidado por Cosimo para conversar no jardim. Fabrício, muito melhor teriam feito, seja dito com toda a serenidade, se procurasse imitar os antigos nas coisas fortes e severas, não nas delicadas e lânguidas, naquelas que faziam sob o sol e não debaixo da sombra. O que o Fabrício está dizendo? Nessa vontade de retornar ao paraíso perdido, que foi a grande Roma, a poderosa República e posterior Império Romano, o Fabrício está dizendo, gente, nós olhamos os antigos para ver as estátuas gregas, os restos da Acrópole grega, para ver as esculturas romanas, os arcos romanos, as abóbodas, todas essas coisas que eram feitas à sombra, vide, traduzindo aqui, que eram artes, nós glorificamos a arte grega e romana. No entanto, aquilo que eles tinham de melhor não é a arte, é sim a arte da guerra, ou seja, o que eles eram capazes de fazer. A disciplina do soldado espartano, a forma praticamente impenetrável da coluna da centúria romana, tudo isso nós devíamos prestar atenção, porque certamente iriam influir mais poderosamente em nossa Itália do que essas artes. Fabrício, porque os reinos bem ordenados não dão um império absoluto ao seu rei, senão ao comando dos exércitos. Porque só nesse ponto é necessária
uma deliberação repentina, e aí haja, por isso, um único potentado. Nas demais coisas, nada pode fazer sem se aconselhar, e devem temer aqueles que se aconselham. Está dizendo sobre a importância do exército, né? A boa qualidade de alguém que tende a escolher para um soldado se conhece ou pela experiência, mediante uma de suas notórias, ou por conjectura, sobre como escolher os soldados, se eles já são bem provados, se ele tem as características necessárias. Esses livros, a maior parte, o livro 2 também, baseia-se basicamente na análise de cavalarias, infantarias antigas, sobre como eram fechadas, sobre o espaço que tinham para combater, tudo aspectos mais direcionados. O livro 3, né, conselhos sobre como proceder numa batalha campal, desejar que uma arma que dispara a distância não te fira, são esses tipos de conselho que se aplicavam ao século XVI e à antiguidade. O livro 4, quando tu tens poucos homens em relação ao inimigo, deves procurar outros remédios como estes: ordenar o teu exército ao lado em que te cerques do rio ou pântano, de modo que tu não possas ser cercado. Ele analisa aqui, inclusive, a batalha das Termópilas de Esparta, ou te cerques pelos flancos, pelas fossas. Estando o inimigo em menor número, deve procurar os lugares amplos. Então ele vai dando esses conselhos aí que eram práticos quando se tinha esse combate mais corpo a corpo, quando nós ainda não conhecíamos essa guerra contemporânea. Nada é mais execuível do que aquilo que o inimigo não acredita que possa ser tentado, porque geralmente os homens são atacados quando menos esperam. E aí você pega aquelas frases da sabedoria japonesa, utilizada em Pearl Harbor em dezembro de 41, que é: onde o inimigo considerar mais seguro é o local que ele é mais frágil. Ou seja, é muito mais fácil ter sucesso naquilo que o inimigo considera seguro do que na linha de frente, onde ele está esperando, onde ele está fortalecendo suas defesas. O que o Maquiavel está dizendo? Quando um general pensa na guerra, a primeira coisa que ele vai pensar é em pontos vulneráveis que eu preciso guarnecer. E aí vai colocar todas as suas defesas naqueles pontos consideráveis cruciais e vulneráveis. E a tendência é ele considerar uma parcela, uma região do país mais segura e deixar aquela região desguarnecida. Então tem que atacar justamente onde parece lógico. O exemplo que eu tenho contemporâneo, como eu já citei para vocês, é o ataque a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 41, no qual há uma façanha militar indiscutível por parte dos japoneses, né? Eu posso até questionar o insucesso posterior por não ter uma segunda onda, mas a façanha foi justamente atacar um local considerado afastado, distante do continente, e vocês conhecem a história também. Nada é mais... bom, isso eu já coloquei. A maioria dos capitães prudentes recebem mais frequentemente o ímpeto dos inimigos do que com ímpeto se põem a assaltá-los. Ou seja, o fato de você estar irado, de você ser movido pela emoção, não significa que você vai ser um bom capitão. Às vezes, a vontade de se provar faz com que você ataque em momentos que não vale a pena. Não é isso, não recue ante nenhum pretexto, não fuja da batalha. Maquiavel é muito claro, você só vai se você vê que você tem chance de ganhar. Tudo é pensado racionalmente. Mostrar os inimigos em condições corriqueiras no dia a dia. Ele até sugere levar alguns soldados para ver o inimigo, como que o inimigo vive no dia a dia. Porque quando você vê um soldado na batalha, um soldado inimigo, você pensa em alguém de armadura, em alguém intransponível. E aí quando você vê ele na vila lá, sei lá, o teu inimigo está na vila, você leva uns espias para olhar ele e vê ele vai ao banheiro, ele tem aparência disforme, ele se veste mal, de quando em quando vai abaixar e mostra a parte do traseiro. Então você pensa, cara, esse inimigo que eu achei que era imbatível é um idiota, um arrogante como eu. Você humaniza o inimigo, né? Não é mais aquele guerreiro poderoso. E isso funciona em muitas ocasiões. Eu dou um exemplo no relacionamento, né? Primeira vez que você está num relacionamento com uma pessoa, se não tem intimidade nenhuma, você chega, a pessoa está arrumada, ela está bem vestida, às vezes ela vai num veículo que lhe chama a atenção, você só vê aquela beleza, como se fosse um níquel novo a brilhar. Aí a primeira vez que você dorme na casa da pessoa, a pessoa acorda de manhã cedo, você vê que aquele encanto não era, o olhar não é mais o mesmo, a sobrancelha não está daquele jeito. Claro, estou levando isso aqui, estou ironizando, né?
mas você já conseguiu perceber que a diferença entre a pessoa que você encontrou lá na festa arrumada, que tira uma foto para postar no Instagram e no Facebook, e aquela que você vê todo dia, a pessoa real ela é reduzida em detrimento da pessoa criada. Então, o soldado, da mesma maneira que se apresenta em traje de batalha, se ele for visto no dia a dia, nos seus atos corriqueiros, com certeza será considerado alguém inferior, e isso irá animar o ânimo de seus inimigos para combater esse ser que é tão humano quanto eu, que possui os mesmos defeitos, os mesmos temores que eu possuo. O livro 5, deves, para te enganares menos e sofreres menos perigos, estimar mais o inimigo. E aqui ele continua: quanto mais fraco e incauto ele te parecer, deves temê-lo com o pensamento e com a ordenação, porém com as palavras e as manifestações, porém com as palavras e outras manifestações exteriores, deves desprezá-lo. O que ele está dizendo? Eu nunca vou subestimar meu inimigo, não importa quão pequeno seja. É muito melhor eu considerar ele capaz de destruir tudo e me preparar melhor para enfrentá-lo, do que ficar esperando, ele é fraco, ele não vai dar conta, então eu não quero dar nenhuma chance para eu sobreviver. Isso é válido para as suas despesas no fim do ano, né, no fim do mês. Você não tem que contar com o melhor dos melhores. Quando você espera o pior cenário, o que vier é lucro, né? Então o Maquiavel ele dá uma lição também quase de economia, que eu estou contando que eu vou receber um aumento no final do ano. Então essas referências de arte da guerra servem para muitas coisas. Eu não vou contar com o incerto, eu vou contar com eu vou me preparar para a pior situação, e aí quando a melhor ocorrer eu vou desfrutar de uma maneira tranquila. Como evitar emboscadas. O livro 6, fazer seus inimigos desconfiar dos aliados deles, dando-lhes presentes ou poupando-lhes propriedades. Hoje em dia é aquele ditado: você oferece depósitos, você promove a discórdia dos inimigos. Essa ideia dele é genial, né? Porque o que acontece? Dois aliados juntos ali, vai combater contra o inimigo dá um presente, o outro fica pensando, olha, certamente esse cara vai me trair. E aí você fomenta a discórdia entre eles, porque dividir é conquistar. O livro 8, que é o último livro: nenhuma resolução é melhor do que aquela que se esconde do inimigo até a última hora. Então, quanto menos o inimigo souber de teus planos, melhor será, isso é óbvio. E dificilmente se vence aquele que sabe conhecer as suas forças do inimigo. Por quê? Porque se ele se sabe fraco demais, ele não vai combater, ele vai fazer um acordo e ele não vai subestimar os inimigos. Eu acho que a arte da guerra, de um modo resumido, sem expor as nuances ali que eu falei para vocês, que se referem à historiografia da guerra como um todo, tinha esses conceitos ali que podem ser aplicados não somente na guerra, mas na nossa vida como um todo.